Marcos capítulo 6. Eu vou pular uma parte porque eu acredito que todos vocês conheçam a história da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus faz, mas talvez você não conheça. Havia uma multidão, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todas famintas ali, e os discípulos chegam para Jesus, pedindo: Jesus, despede a multidão para que vá comprar comida, e Jesus os interpela, perguntando, dizendo a eles: dai vós mesmos de comer, a partir do verso 37, diz assim: ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que fizesse assentar a todos em grupo sobre a relva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos dos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém. Papai, abençoa a tua palavra, Senhor, nessa noite, que possamos ouvir a voz do teu Espírito. Senhor, ministra-nos. Nós precisamos de ti, Pai, nessa noite. Mais uma vez, eu te peço, e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem rapidinho, o meu objetivo não é nessa história, eu quero concentrar o meu tempo na história que segue, mas é importante nós entendermos essa história. Está lá a multidão com fome, como eu falei, Jesus chama os discípulos, pede a eles que os alimentem, eles dizem: bom, vamos nós comprar alimento, e Jesus diz: não, o que vocês têm? 5 pães, 2 peixes. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e dá graças a Deus. Agora note que os discípulos estavam preocupados porque acreditavam, obviamente, que não teria como alimentar aquela multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus pega aquele pouquinho, que eram 5 pães e 2 peixes, e dá graças. E nesse ambiente de ações de graças, ele então reparte esse pão e peixe com os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos pegam esses pães e separam as pessoas de 100 em 100, de 50 em 50, e não sei se eles fizeram fila indiana ou se ficaram sentados ao redor, mas os discípulos chegam a essas pessoas e começam a alimentá-las. A Bíblia não fala como isso aconteceu, e deixa eu então conjecturar, porque aí me dá essa liberdade. Mas eu acredito que foi um negócio mais ou menos assim, que eles pegaram aqueles pães, um pedaço de pão que Jesus deu, e eles quebravam aquele pão, entregavam para a pessoa, e eles olhavam para o pão que eles tinham quebrado, e o pão tinha crescido. Aí eles quebravam o pão, entregavam para as pessoas. Quando eles olhavam, o pão cresceu. Eles quebravam o pão, entregavam para o próximo, e quando eles olhavam, o pão cresceu. E eles gostaram tanto da brincadeira que foram quebrando o pão, e pão crescendo, pão quebrando, e pão crescendo, pão quebrando, e pão crescendo, pão quebrando, pão crescendo, que sobrou 12 cestos cheios, de tanto que eles gostaram de quebrar. Rapaz, olha isso aqui, e o negócio foi, gostaram da brincadeira, terminou, comeu todo mundo, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eles estavam maravilhados com aquilo. Eles ficaram impressionados porque diante dos olhos dele o milagre aconteceu. Não é um negócio que contaram, não é uma coisa que disseram: lembra no tempo dos teus... Não. Era diante dos olhos deles. Eles estavam vendo o milagre acontecer. Quebrava e o pão crescia. Assim. Olha que interessante. Depois dessa experiência, olha o que Jesus faz. O verso 45. Imediatamente, olha que interessante, eles tiveram a experiência do milagre na frente dos seus olhos, e Jesus imediatamente obriga-os, os seus discípulos, a subir num barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele não deixou nem os discípulos dar o tchau para a galera. Sabe qual que era? Tipo, pessoal, vão dar... Não. Ó, imediatamente ele obriga os caras a entrar num barco e entrar mar adentro. Enquanto ele diz: deixa que aqui eu resolvo aqui, despeço a galera, dou tchau, beijinho para todo mundo. E ele então coloca os seus discípulos para dentro do barco. E ele despede a multidão e vai orar. Olha o que segue. Verso 46.
Tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração deles estava endurecido. Olha que interessante. Jesus, ele sai para orar, e os discípulos estão lá remando no barco, só que o vento estava muito forte, e eles remavam e a coisa não andava, cara, o barco não estava indo, eles estavam passando um trabalho. E Jesus então, vendo isso, ele diz: bom, então eu vou estar com eles. E a forma que Jesus achou de estar com eles foi caminhando sobre as águas. E ele então vai em direção aos caras caminhando sobre as águas. Imagina você dentro de um barco, remando para tentar avançar a algum lugar, e de repente vem alguém caminhando na água. Naquela confusão, a Bíblia diz que eles gritaram de medo, porque pensaram: é um fantasma. Eu não sei como é que era o conceito deles de fantasma naquela época, né? A gente assim aqui tem uns conceitos diferentes de fantasma, cada um tem os seus fantasmas, né? Mas eles se assustam com aquele ser ET, né? Um extraterrestre que ali estava diante deles. E Jesus então caminha na direção deles, entra no barco e diz: pessoal, tranquilos? Sou eu. E repreende eles, e fala duro com eles, porque eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães. O que tem que ver o milagre da multiplicação dos pães com Jesus andando sobre as águas? O que tem a ver essa experiência de Jesus no barco, com os discípulos, com a multiplicação dos pães? E ele diz: e mais, vocês só não entenderam o esquema da multiplicação dos pães, porque o coração de vocês está endurecido. O coração de vocês está duro por não compreenderem a multiplicação dos pães. Você deve estar pensando assim: acho que o meu também está, porque eu não estou entendendo qual que é essa ideia da comparação. Por que Jesus faz essa comparação? Qual que é a expectativa de Jesus? Por que Jesus multiplica o pão na frente deles? Por que Jesus faz o milagre na frente deles? E os obriga a entrar num barco e ir para dentro da água. E ele os encontra caminhando sobre as águas, porque acredito eu que Jesus já havia premeditado isso. Bom, eu vou encontrar os caras caminhando sobre as águas. E por isso ele obriga os caras a entrarem no barco. Ele não deixa nem os caras se despedirem. E os caras vão mar adentro. E ele então encontra-os caminhando sobre as águas. Porque o Senhor tem uma expectativa com cada um de nós. Todas as vezes que nós temos uma experiência com Deus, todas as vezes que o Senhor nos encontra, a ideia é que nós venhamos a aprender a partir dessa experiência. Quando o Senhor ele vem até nós e opera um milagre na minha vida, na sua vida, a expectativa de Deus é que nós venhamos a aprender com isso. Todas as vezes que o Senhor nos salva de uma crise financeira, todas as vezes que nós clamamos ao Senhor e oramos assim: Deus, por favor, eu estou apertado essa semana, e nós vemos uma intervenção do céu sobre a nossa vida, a expectativa de Deus é que nós venhamos a aprender com essa experiência, porque nós vimos diante dos nossos olhos a multiplicação, nós vimos diante dos nossos olhos o milagre de Deus, nós vimos diante de nós o Senhor agir em nosso favor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas vezes, ou melhor, você já uma vez estava apertado financeiramente e orou a Deus e disse: Deus, me ajuda, eu preciso de um milagre, e Deus respondeu?
E aconteceu uma segunda vez que você estava apertado, e você orou a Deus, e pediu um milagre, e Deus respondeu? E por que você hoje continua ansioso todas as vezes que você está apertado financeiramente? Se você viu o Senhor operar diante dos teus olhos, por que nós continuamos ansiosos? Por que nós continuamos angustiados? Porque nós não aprendemos com o milagre da multiplicação. Nós não aprendemos com a experiência que nós tivemos. Nós não aprendemos com aquela intervenção que um dia Deus fez na nossa vida, sobrenatural. E a expectativa dele é que nós venhamos a aprender com isso, por isso que ele dá a eles a experiência da multiplicação dos pães e os empurra para a água para dizer, cara, agora nós vamos para um outro nível. E a expectativa de Jesus era que quando olhasse e dissesse, olha lá, ó, e vem ele. Esse rapaz não cansa de nos surpreender. Acabou de fazer um milagre agora e Jesus vem de novo e nos surpreende. Não foi essa a expectativa deles. E essa deveria de ser a expectativa nossa. Nós temos a experiência, Deus ele vem e intervém na nossa vida e ele entra dentro da nossa realidade. Ele entra dentro da nossa atmosfera, dentro da nossa casa. Quando nós clamamos dizendo, Pai, eu preciso de um milagre, coloca algo no coração do meu esposo, transforma a vida dele, Senhor, quebranta o coração do meu filho, Senhor, faz alguma coisa lá na empresa, e nós vemos Deus agir. A expectativa de Deus é que nós venhamos aprender com isso, e que nós venhamos aí para um novo nível, que nós venhamos a evoluir e passar de fase, sabe quando a gente passa de ano na escola, agora é outro nível. Não, a gente vê aquilo e tipo, foi muito legal isso, cara. Não. A ideia é que nós venhamos a aprender com isso. E quando Deus vem de novo, eu digo, olha aí, cara, esse é o meu Jesus. É o cara que me surpreende todas as vezes. Está vindo ele lá, ó, caminhando sobre as águas. E ao invés disso, é um fantasma. Isso acontece por uma razão. Porque nós temos o nosso coração endurecido. E como nós endurecemos o nosso coração? Rapaz, são muitas formas. Nós endurecemos o nosso coração de várias formas. Os discípulos estavam com seus corações endurecidos, talvez porque, sei lá, ficavam olhando para si, ficavam buscando as suas próprias coisas, o que era bom para mim. E esse é um problema que nós vivemos hoje. Esse é um problema que nós vemos na sociedade hoje. As pessoas, elas giram muito ao redor de si, do que é bom para mim, e elas não conseguem dar um passo adiante, elas não conseguem olhar e dizer, cara, eu consigo ir mais além do que isso, cara, eu fico aqui na expectativa de que algo ao meu redor aconteça, e nós ficamos voltados para nós mesmos, e acabamos nos fechando em si, e endurecemos o nosso coração. Nós endurecemos o nosso coração com experiências difíceis que nós tivemos, de experiências ruins que nós tivemos. Às vezes endurecemos o nosso coração quando oramos a Deus e parece que Ele não respondeu naquele momento e não veio a resposta daquela forma e nós nos fechamos e não nos permitimos mais nos abrir para isso. Nós endurecemos o nosso coração de várias formas. Quando, por exemplo, nós queremos sim o milagre, mas nós não queremos aprender com o milagre. Nós endurecemos o nosso coração. E nós vivemos hoje uma sociedade assim. As pessoas dizem, eu quero emagrecer, mas na verdade elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas na verdade você não quer ser cheio do Espírito Santo, você quer que alguém te encha do Espírito Santo. Porque nós não estamos dispostos a ter que fechar a boca, nós não estamos dispostos a ter que fazer um exercício, nós não estamos dispostos a ter que suar um pouquinho, nós não estamos dispostos a ter que doer alguma coisa para que nós venhamos a perder alguns quilos. Nós não estamos dispostos a sacrificar o nosso eu, nós não estamos dispostos a morrer para a nossa carne, para que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos sim ser cheios, mas na verdade o que nós queremos é sermos enchidos. Que alguma coisa aconteça e que nós venhamos a receber o benefício. Nós não queremos aprender o processo de que eu tenho uma experiência aqui. E aí com essa experiência eu aprendi algo. E dessa experiência que eu aprendi aqui,
eu tenho um outro nível agora, que eu vou subir um pouco mais. E dessa experiência um pouco mais, eu vou num outro nível um pouco mais. Eu quero estar aqui sem me envolver com muita coisa. Mas eu quero ter o que os caras dizem lá, que a gente pode ter lá, de um bocado de coisa. Mas eu quero continuar aqui sem muito esforço. Sem ter que me envolver demais com esse negócio. Sem ter que me envolver muito com pessoas, sem ter que me envolver muito com a igreja, sem ter que me envolver muito com um bocado de coisa. Eu quero estar aqui. Me é mais conveniente. E essa foi a experiência dos discípulos. Tanto que no final, lá em Marcos capítulo 16, para quem talvez lembre, curte ler a Bíblia, vai lembrar dessa história. Mas Jesus novamente repreende os seus discípulos já no final da vida com o seu corpo ressurreto. Ele repreende os seus discípulos pela dureza de coração e pela incredulidade. Por duas coisas. Ele diz: vocês são incrédulos e duros de coração. Só que Jesus já estava ressurreto, pensa nisso. Jesus já tinha tido a experiência de morrer, de ressuscitar, aparece aos seus discípulos e entrega para eles a missão de ir e pregar o Evangelho a uma geração incrédula e dura de coração. Abre lá, talvez você não esteja familiarizado, mas para o final de Marcos, lá no capítulo 16. O verso 14 do capítulo 16. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, olha que coisa doida isso. Jesus disse: eu vou morrer e vou ressuscitar, e ele aparece a alguns, e para esses a qual ele aparece, eles saem correndo para contar para os seus, dizendo: eu vi Jesus ressurreto, e os caras disseram: não pode ser não, não é. E por que não é? Porque eles não aprenderam com a experiência da multiplicação, eles não aprenderam de ver o milagre, eles estavam endurecidos de coração, e Jesus aparece para eles, os repreende, a incredulidade e a dureza de coração. E olha o que ele faz depois disso. Olha isso. E disse-lhes, o verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele entrega na mão desses homens a missão mais importante. Ele entrega na missão desses homens que eram duros de coração e incrédulos a razão pela qual Jesus veio aqui na humanidade: morrer, redimir a humanidade, mas entregar a ela a salvação. E deu a esses homens incrédulos e duros de coração a missão de propagar essa mensagem. Imagina isso. Vocês são incrédulos e duros de coração. Então agora vocês, que são incrédulos e duros de coração, vocês vão e preguem ao mundo. Ide e prega a todo mundo. E ele diz mais, e sabe o que vai acontecer? Verso 16: e quem crer, já falando de fé, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o verso 17: e estes sinais hão de seguir os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele dá uma lista de milagres que vão acontecer com aqueles que creem, mas ele estava acabando de repreendê-los pela sua incredulidade. E ele entrega esse tesouro, que é a propagação do Evangelho, a missão de propagar o Evangelho a uma geração incrédula e dura de coração. E sabe o que acontece? Olha o verso 19. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E o verso 20. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. De repente, esta geração incrédula e dura de coração, ela sai pregando o Evangelho, e os sinais que Jesus disse em Marcos capítulo 16, que aconteceriam aos que creem, começam a acontecer, confirmando a palavra de Jesus. O que aconteceu da experiência de pessoas incrédulas e duras de coração, que começa ali no verso 14 e segue adiante,
lá para o verso 20, acontece Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Esses homens foram cheios do Espírito Santo. E tendo a experiência de o Deus habitando dentro deles, eles encontram a solução para a dureza de coração. Eles encontram a resposta para uma geração incrédula. O próprio Deus habita dentro de mim. E esse Deus que habita dentro de mim, Ele vai começar a mover, Ele vai começar a fazer algo. E eles então se colocam à disposição de Jesus, dizendo: papai, bora, eu estou aqui, conta comigo, usa a minha vida para você fazer aquilo que você quiser. A minha intenção nessa noite, o meu objetivo de estar compartilhando com vocês nessas breves palavras, é despertar no nosso coração, de olharmos para dentro do nosso coração e não termos um coração endurecido, de não sermos uma geração incrédula, mas permitirmos que o Senhor trabalhe dentro de nós, que o Senhor, cada vez que nós vamos tendo experiências com Ele, nós dizemos: papai, me ensina, e daqui eu quero partir para uma próxima, e dessa eu quero partir para uma próxima, e dessa, Senhor, eu quero estar evoluindo. Eu não quero só olhar Deus como Papai Noel, eu não quero só ficar como criança mimada, dizendo: papai, eu preciso mais de uma bênção, e mais uma bênção, e mais uma bênção, e mais uma bênção, e mais uma bênção, e eu fico parado numa inércia absurda, ansiando o máximo das bênçãos que podem ser dadas, mas na verdade eu não quero mover uma palha para chegar lá. Eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que me encham, eu quero que me deem algo, eu quero que façam algo por mim, mas eu não quero aprender com as experiências, eu não quero aprender com os erros, eu não quero aprender com a dificuldade e de repente eu busco a Jesus e Ele responde e eu digo: bora, esse é o meu Deus, Ele faz isso comigo. Se Ele fez isso comigo hoje, Ele vai fazer isso comigo amanhã, Ele vai fazer isso comigo depois, Ele vai fazer isso comigo depois. Se Jesus já te salvou de uma, por que você está angustiado de novo? Se Jesus já operou um milagre, você já viu o Senhor agir na sua vida, por que você ainda está angustiado? Por que você não descansa e diz: eu sei, papai vai vir no momento certo, na hora certa, Ele vai vir e vai tocar a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar contigo. Aonde você está mesmo aí? Mas eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. E talvez hoje você está aí no meio da tempestade, do barco, numa experiência difícil, talvez cansado de remar. Mas eu acredito que a maioria de nós, se não todos, antes dessa experiência do barco, nós temos uma experiência de uma multiplicação. Nós temos uma experiência de alguma intervenção divina, que Deus de alguma forma veio e tocou na nossa vida. Talvez não foi de multiplicar pão, mas foi de trazer uma cura, de trazer um livramento, de trazer paz ao seu coração, sei lá, aonde você viu que o Deus do céu veio e interviu na sua história. Você tem uma experiência. Hoje você está no barco, remando contra a correnteza, cansado de remar, e talvez apareça aí um fantasma. Mas você, acredito eu, na maioria de vocês, tem uma experiência que antecede a experiência do barco, aonde você viu Deus sair do seu lugar celestial e invadir a tua realidade. Essa experiência, ela é suficiente para você agarrar, aprender e dizer: bora, vamos para frente, nós vamos avançar. Se porventura você não tem uma experiência,
assim. Talvez essa hoje seja a sua primeira. Eu quero me unir em fé contigo. E que essa seja, sim, a primeira intervenção celestial de Deus na sua vida. E que fique marcado na sua história, aonde Deus veio ao teu encontro e mudou a tua realidade. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Eu quero que você coloque isso diante de Deus. Algo que você precisa dessa intervenção celestial, que você precisa que Deus venha e que mova de alguma forma, coloque diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero me unir em fé contigo. Se coloque diante do Senhor e comece a apresentar isso ao Senhor. Como diz a palavra, tem momentos que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nós precisamos trazer à memória é todas as vezes que papai veio ao nosso encontro. Todas as vezes que Deus ele veio e moveu ao nosso favor. São experiências que expressam a realidade de um Deus sobrenatural. Aleluia, aleluia. Coloque diante do Senhor, apresente a sua realidade diante do Senhor. Papai, aqui estão os teus filhos. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles que têm caminhado contigo, aonde tu tens te manifestado. Cada vez, Senhor, cada experiência, aonde, Senhor, tu invadiu a realidade deles. Senhor, foi uma experiência sobrenatural. Foi uma experiência onde o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, saiu do seu trono, saiu da sua realidade, entrou na minha realidade. Papai, que nós possamos reconhecer isso e aprender com isso. Que nós possamos, Senhor, crescer a partir dessa experiência, porque essa é a tua expectativa. Que nós venhamos a aprender com isso, que nós venhamos a crescer com isso. Leva-nos, Senhor, mais além. Papai, gera tranquilidade, gera, Senhor, paz ao coração dos teus filhos que hoje, Senhor, estão no barco, e que hoje, Senhor, o vento pode estar batendo forte, Senhor, na sua embarcação, ou a correnteza muito forte, e estão remando e parece que não vão adiante. Papai, venha ao encontro de cada um deles. Entra no barco e diz: não temais. Assim como eu já multipliquei, assim como eu já vim na tua vida outras vezes, assim como eu já intervi na tua história em outros momentos, eu continuarei vindo, eu continuarei transformando a tua realidade. E Pai, eu oro por aqueles que talvez hoje estão aqui e nunca te experimentaram, e que nunca, Senhor, tiveram uma experiência sobrenatural contigo. Eu oro, Papai, no nome de Jesus, vem e estende a tua mão e opera, Senhor, um milagre sobre a vida dos teus filhos. Opera, Senhor, um milagre sobre a casa dos teus filhos. Opera, Senhor, um milagre que eles vejam a tua mão. Pai, que assim como os discípulos viram os pães serem multiplicados diante dos seus olhos, que eles vejam, Senhor, a tua mão, o teu sobrenatural, a tua intervenção nas suas vidas, em nome de Jesus. Eu os abençoo. Papai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo, Senhor, as famílias, eu abençoo a casa dos teus filhos, Pai, nessa noite. Estende a tua mão e move, Senhor, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, mais além, leva-nos, Senhor, mais além, que possamos crescer, Senhor, em cada experiência, que possamos crescer, Senhor, em cada encontro, que possamos crescer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.